A paz do Senhor, meus amados. Mateus 8:27 diz assim: E eles disseram: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Muitas vezes, meus amados, nós andamos com Deus, mas ainda a gente não tem aquela confiança total. E Deus quer que cada um de nós tenhamos, não é? Que aquela bênção vai vir, não é? Você não precisa nem saber como vai acontecer, né? Então, aqui os discípulos, eles estavam com Jesus no barco. E no mar se levantou uma grande tempestade. E o mar era agitado, as ondas encapeladas, querendo, fazendo assim, querendo derrubar o barco, né? Virar o barco, né? Veja bem, e Jesus estava no barco. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um barco, tu tens o teu barco, e Jesus está no meu barco e no teu barco. E as ondas das provações, as ondas dos problemas, né? Balança o barco, sacode o barco, capaz de virar o barco. E você tem que ter plena confiança que Jesus está no teu barco e Jesus não vai deixar teu barco virar. Deus não vai deixar você perecer. Glória a Deus, né? A Bíblia diz assim: tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e tu não negaste o meu nome. Então, não é a pouquinha força. Porque, veja bem, quando a gente está na provação, a força baixa, né? O nível. Por causa do sufoco, por causa da opressão, né? Aquilo que a gente quer tanto. Aí não chegou ainda. Aí a fé baixa, as ondas ficam encapeladas, e além das ondas ficar encapelada, agitada, ainda fica o inimigo na mente. E muitas vezes ele se transforma em uma pessoa. Às vezes uma pessoa diz: cadê teu Deus? Tu não vai tanto para a igreja, tu não ora tanto, tu não é uma mulher tão consagrada, tu se livra de tanta coisa, por que é que Deus não resolve tua vida? Aquilo ali você tem que estar preparado para ouvir esses confrontos, né? Que observe, Jó, ele era um homem íntegro, reto, andava com Deus, fazia a vontade de Deus. Jó era convertido, mas a mulher não era convertida. Tá vendo, amado? Aquele que é convertido vai entender o mistério de Deus. O que não é convertido, às vezes ele desacredita, ele diz até uma palavra para a pessoa naufragar, né? E Jó, naquela provação, a mulher disse assim: tu ainda temes a Deus? Amaldiçoa ele e morre. Imagine, a própria esposa. Não é, meus amados? Então, nós precisamos ter reserva, ter convicção, crer no Senhor, crer no impossível, né? Glória a Deus, aleluia, né? E aí, aquele barco estava as ondas encapeladas, né? Assoltando o barco quase virando, não é? Glória ao nome de Jesus. E ali os discípulos foram lá: Senhor, nos socorre, a gente vai morrer, a gente vai perecer. Jesus se levantou calmamente, deu só duas ordens: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E se fez grande bonança, não é? E aqueles discípulos ficaram maravilhados. Começaram a conhecer Jesus milagrosamente, né? Ele disse: que homem é este que dá ordem na tempestade, dá ordem no mar, dá ordem no vento? Né? O nome deste homem é Jesus. Então, como é que está a tua tempestade aí? As ondas encapeladas, não é? Glória a Deus, tu orando e tu vendo as coisas piorar, né? O inimigo começa a jogar aqueles açoites. Não esquece que Jesus está no barco. Fazer como o apóstolo Paulo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O inimigo costuma fazer careta, né? Fazer careta, amedrontar, assombrar, para você sair do lugar e perder a bênção. Mas faça como Jó. Ele disse: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. E Jó ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim
se levantará. E ele se levantou, viu? Se levantou e deu vitória, deu virada e, como eu costumo dizer, deu a benção da tapioca que foi dobrado. Tudo de que Jó perdeu, Deus dobrou a benção. Então faça como Jó, não é? Ainda que ele me mate, eu vou nele esperar. Porque, meus amados, não tem para onde correr, né? Certa vez, Jesus fez uma pregação, né? Fez uma pregação e a pregação foi muito dura, né? Muito dura. Olha, veja bem, às vezes a gente vê nas plantas formas, né? As pregação, vou te abençoar, vou te dar isso, vou fazer assim, só coisa boa. E a pessoa toda errado. Essa pregação aí não está muito coerente, não, viu? Com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Deus quer as coisas certinhas. Primeiro, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou desbloquear, eu vou abrir as portas e eu vou dar vitória. Primeiro, Deus manda a gente se consertar para depois liberar as bênçãos. Tá certo, meus amados? Glória a Deus. E ali, né? Aleluia. Deus manda a gente se posicionar. Levanta-te, põe em pé. A Bíblia manda a gente fazer um retrospecto. Só quem conhece a minha vida sou eu e Deus. Quem conhece a sua vida é você e Deus. Você sabe o que está certo e o que precisa consertar, não é? E quando Deus manda consertar, porque Ele quer abençoar. Dá certo, amado. Então, veja bem, os discípulos estavam com Jesus. As ondas encapeladas, o barco virando, né? Daqui a pouco ele foi e chamou Jesus, né? Ele podia assim, tá encapelada, tá balançando, mas eu não tenho medo não, porque o grandão está no meu barco. E ele vai se levantar e ele vai resolver e ele vai colocar tudo em ordem, né? Mas eles não tiveram aquela fé. Eles tiveram medo. E Deus não quer a gente com medo. Olha, meus amados, na Bíblia tem 365 palavras, a mesma palavra. Não temas, não temas, não temas. Não temas quer dizer não tenha medo, né? O ano tem 365 dias, na Bíblia tem 365 vezes. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque o medo bloqueia a vitória. Não é, meus amados? E ali, Jesus, quando ele se levantou, né? Jesus acalmou, deixou tudo em ordem. E aqueles discípulos disseram: que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedece. O nome deste homem é Jesus, né? Então ele está no teu barco. Não temos o que você está passando. As afrontas, as caretas do inimigo não sai do lugar. Que Deus vai se levantar, vai dar ordenar e o mar do teu problema, o mar da tua provação vai se acalmar. E você vai dizer: que homem é este? Eu não conhecia ainda esse lado, mas você vai conhecer e a sua fé vai se agigantar em nome de Jesus. Tá certo, amados? Para Deus, nada é impossível. Tá certo? Crê no Senhor de maneira sobrenatural. Amém, queridos. Fica com Deus.